Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado a você que se levantou, que está vendo esta transmissão. Meus parabéns, porque você parou o que você estava fazendo para ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com tristeza, chorando a volta para casa da nossa querida irmã Décia da Florzinha. Sei que ela já está nos braços do Pai, mas a gente não deixa de sofrer a sua falta. Que cada um de nós siga o seu exemplo de determinação, de compromisso com a palavra do Senhor. E acima de tudo, oremos pela família, para que Deus console. Oremos pela nossa igreja, para que Deus traga o consolo a cada coração, pois é uma irmã muito amada. Com certeza a saudade fica, o amor fica, e a melhor forma de honrar a sua memória é seguindo o seu exemplo, é deixando o seu testemunho ecoar nos nossos ouvidos, testemunho de compromisso, testemunho de participação. Louvamos ao Senhor pela vida dela e que o Senhor console e abençoe a família. Louvamos a Deus pelo privilégio de ter convivido com a nossa linda Florzinha. Vamos orar para estudar a nossa lição hoje? Louvamos-te, ó Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso e justo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, consola os nossos corações, consola a nossa igreja, ó Deus. Ó Pai querido, pelo passamento da nossa querida irmã Désia, da nossa linda Florzinha. Ó Deus, consola os familiares, que cada um, ó Deus, possa nesta experiência, ó Deus, de dor, neste momento de dor, ter uma experiência profunda com o Senhor. Agora, quando vamos estudar a Tua Palavra, ensina-nos, instrui-nos, e, ó Pai querido, mostra-nos, ó Deus, Espírito Santo de Deus, como viver, como aplicá-lo nos dias de hoje. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bom, nós vamos começar mais um trimestre e a nova revistinha chegou, né? Então, nesse trimestre, nós vamos estudar as cartas de Paulo. Então, nós vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Hoje nós vamos ver a primeira lição. Essa primeira lição, ela vai nos dar um panorama geral, né, no livro de Atos, como era o trabalho de Paulo e quando essas cartas foram escritas, né? O surgimento dessas igrejas e, posteriormente, algumas dessas cartas foram escritas quando Paulo estava preso. E aí nós vamos, à medida que foi estudando a revistinha, entendendo por que ele entendeu, porque ele sentiu a necessidade de mandar essas cartas a essas igrejas que ele já tinha passado por lá. Então, hoje nós vamos ver alguns trechos no livro de Atos para ter um panorama geral. Nessa lição 1, o título é Maravilhas de Deus, né? Então, nós vamos considerar essa viagem de Paulo e conhecer como as igrejas surgiram, né? Para que nós possamos ter um melhor entendimento dessas cartas de Paulo. E perceber que Deus faz coisas maravilhosas, de maneiras extraordinárias. Então, Deus faz milagres, mesmo nos dias de hoje. Nós entendemos por milagres mágicas, né? De repente, a mão que estava torta voltou, né? E tá, tudo bem, Deus pode, se ele quiser, fazer dessa forma. Mas Deus também pode fazer um milagre e, de repente, a mão que era torta passar por uma cirurgia e voltar a mobilizar. Então, como Deus, o que ele vai fazer, de que forma, isso aí é uma escolha de Deus, não nossa. Eu falo isso porque nós criamos expectativas em relação a milagres, como a gente vê na televisão, né? Puf, aconteceu, não. E às vezes o milagre, ele tem um processo. É um milagre, não deixa de ser um milagre, como o milagre da vida, né? Mas depois de gerado, leva 9 meses para se formar este milagre, até nascer, essa vez, né?
Mas isso aí é uma outra história. Bom, as mãos, aqui na nossa revista, diz que as mãos geralmente se tornam símbolo e representação de atividade, de ação em função da versatilidade, né? Então, mãos são versáteis. Mas, apesar disso, de ser essa versatilidade, as nossas mãos precisam ser instrumento nas mãos de Deus, né? Certa vez eu conheci uma pessoa que ela não sabia o que fazer. E ela queria muito trabalhar para o Senhor. Então ela disse, Senhor, são apenas 2 mãos. Eu não tenho nada para te dar. São só essas mãos. Mas usa-as em nome de Jesus. E essa pessoa se tornou uma grande obreira, uma grande pregadora do Evangelho. Deus decidiu usá-la. Olha que bênção, né? Então, nós vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, como eu já disse, né? Como resultado da ação de Deus, não apenas na mente de Paulo, dando-lhe revelação, mas como resultado da ação de Deus durante as viagens missionárias do apóstolo, quando ele proclamava a palavra do Senhor. Então, ele pregava, Deus instruía, mas Deus também confirmava esta pregação, esta instrução, operando sinais e maravilhas. Então tinha uma parceria ali, né? E nós vamos ver isso. Posteriormente, ele escreveu alguns ensinos para corrigir equívocos, distorções, né? Porque muitos torciam aquilo que ele estava falando, então ele escreveu outras cartas, né? Outros ainda para consolidar a fé, para expandir o conhecimento do evangelho entre os evangelizados, né? Para exortar, para edificar, para fortalecer aquelas igrejas, né? Mas nós vamos considerar a ação de Deus na vida de Paulo, e assim essa ação divina vai se tornando pano de fundo no surgimento das igrejas. Então, essas igrejas não surgiram apenas pela vontade do homem, não apenas pela determinação de Paulo. Paulo não saiu com a determinação de plantar igrejas. As igrejas foram consequência da pregação do evangelho. É consequência. Então, muitas vezes nós vemos plano de expansão, de plantar igreja, de fundar não sei o quê, e pequenos grupos multiplicadores. Não, esse não é algo, isso é consequência. A partir do momento em que a palavra de Deus vai sendo pregada, a consequência é o quê? As pessoas quererem se juntar, congregar, compartilhar da palavra de Deus. E daí vai surgindo pequenos grupos, vai surgindo igrejas vão sendo edificadas. E no caso que a gente fala igreja, não instituições. Nós estamos dizendo de igreja como pessoas que vivem, que buscam aprender mais da palavra de Deus, tá? Não que a instituição não seja importante, não é isso que nós estamos falando. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o alvo não é erguer um templo, mas o alvo é pregar a palavra de Deus, sempre. Erguer o templo é consequência do discipulado, de pessoas estar congregando e terem o desejo de ter um culto a miúde, ter um lugar específico para cultuar o Senhor, né? A condição histórica e geográfica, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai perder muito tempo. E a revistinha nos diz que melhor que entender essas condições históricas e geográficas é conhecer e entender como em qualquer circunstância ou lugar Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. Então, independente do lugar, independente das circunstâncias, Deus faz, Deus age. O texto bíblico diz que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo, e é Deus quem faz maravilhas. E isso a gente vai ver aonde? No capítulo 19, da cá, né? No capítulo 19, verso 11, diz assim: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Então, mas Deus concedeu fazer através de Paulo maravilhas.
Não era Paulo que tinha o poder. Paulo era um instrumento, um canal da ação de Deus, né? A revistinha usa muito mãos consagradas, então fica parecendo que a mão tem poder. Não, a mão é símbolo de operosidade, de trabalho. Então, a partir do momento que eu decido que eu vou pôr a mão na massa, Deus vai abençoar, tá? Então, vamos pensar bem nisso para a gente não confundir, de repente, começar a tocar as coisas achando que vai operar milagres. Não, peraí. Quem opera é o Senhor. As mãos aqui está sendo usado como símbolo de operosidade, de disponibilidade, de determinação, de disposição, de servir ao Senhor, de andar com as mãos limpas, né? Sem desonestidades, sem práticas ilícitas, tá? Vamos deixar isso bem claro. O pano de fundo das cartas é a ação de Deus em Paulo fazendo maravilhas. Também, né? Deus usa Paulo e vai confirmando a sua pregação com sinais e maravilhas, né? Nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 14, verso 1. Hoje nós vamos nos ater a revistinha para poder não estender muito. Então, hoje eu vou ficar na revistinha. Atos, capítulo 14, verso 1 diz assim: Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Então, Paulo não era um aventureiro na fé. Ele tinha uma estratégia, ele sabia o que queria. Ele não agia por conveniência. O que ele queria? Ele queria pregar o evangelho, mas ele não saía tropeçando sem saber o que fazer ou fazendo tudo o que aparecia, não. Traçou uma estratégia, ele tinha uma estratégia. E quando ele chegava na cidade, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Ou no lugar de ajuntamento, que nem toda cidade tinha sinagoga. Às vezes, nós vemos ele indo, por exemplo, num lugar onde as pessoas discutiam os principais assuntos da cidade. Outro lugar, ele vai lá e fala sobre os deuses dessa cidade. Então, ele é muito estratégico no sentido, ele sabia o que queria, sabia as estratégias. Qual uma das estratégias? A revistinha não fala sobre isso, de Paulo, mas era usar algo que aquele povo conhecia para falar de Jesus, né? Então, por exemplo, numa cidade, que agora eu não me recordo o nome, ele chega e fala, tinha altares para todos os deuses, e aí tinha um lá, ao Deus desconhecido. E aí ele vai e começa a falar de Jesus e diz, este altar que vocês estão falando, que é o Deus desconhecido, é esse Deus que eu estou pregando para vocês. Então, ele sempre usava uma forma de comunicação, usando coisas do cotidiano daquelas pessoas. Então, a primeira estratégia era ir num lugar de muito movimento, se tinha sinagoga, logo nas sinagogas, e usar algo que era comum para aquelas pessoas, né? É importante a gente perceber isso. Quando você estuda a viagem missionária de Paulo, você percebe isso. Todo lugar que ele chegava, ele usava um elemento comum daquela cultura, daquele povo, tá? E tempo é a palavra-chave para discipulado, né? Aqui ele diz sobre investir tempo no relacionamento e no ensino produz fruto. O objetivo era levar pessoas a professarem a fé. Realmente é importante investir tempo, mas o discipulado vem depois do evangelismo. Então, primeiro eu levo a pessoa a conhecer Jesus, saber quem é Jesus e a partir daí, então eu vou discipulando. Alguns acham que discipulado é apenas pregar aquele livrinho pioneiro, o evangelismo pioneiro, e terminou ali, o discipulado está pronto. A Bíblia nos ensina que discipulado é um pouco mais adiante. Por exemplo, Jesus passou 3 anos discipulando os seus discípulos. Tá?
Então, vamos prestar um pouco de atenção desse relacionamento discipulador. É um relacionamento intencional, não interesseiro, mas qual é a intenção? Que aquela pessoa conheça Jesus e se fortaleça na fé e na doutrina de Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente saber. E essa pessoa, obviamente, a partir do momento em que ela realmente tem uma experiência com Jesus, o primeiro passo dela é contar para os outros. Essa é a maior maravilha do Evangelho. Quando alguém realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, teve um encontro pessoal com Jesus, o primeiro passo dela nem sempre é correr para a igreja. O primeiro passo dela, às vezes, é correr para casa e contar para os seus o que Jesus fez por ela. Mas isso é uma outra história. Ainda no livro de no capítulo 14 do livro de Atos, entretanto, no verso 3, entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Nesse lugar, eles puderam ficar muito tempo, mas em outros lugares, eles tiveram que sair correndo, porque houve perseguição. Então, mais uma vez, nós temos que prestar atenção nessa... eu tenho então agora que ficar com essa pessoa aqui 1000 anos até que ela aprenda ou até que Deus faça a obra. Não é bem assim, tá? Em outras passagens bíblicas, você vai perceber que nem sempre Paulo ficou muito tempo ali. Às vezes ele teve que passar rapidinho. Às vezes ele voltou por aquele lugar, passou por aquele lugar para confirmar os ânimos, confirmar a fé. Mas nem sempre ele pôde ficar ali muito tempo para poder fazer esses discipulados. Então, às vezes ele passava, pregava, as pessoas se convertiam, ele já elegia um obreiro ali e passava para frente. A fé, ela foi transformada em ousadia exatamente pelo crer. A ousadia existe para confirmar a palavra da graça. Tem um comentário da revista, eu estou na página, deixa eu achar essa página aqui, na página 11, no último parágrafo aí do lado direito, ele diz uma coisa interessante: não confundir ousadia com valentia humana e pessoal. Não confundir com temperamento forte e abusivo. Paulo não se intimidava com a oposição, era persistente, perseverante e determinado. Então, o ensino do reino envolve compromisso em confirmar a palavra de sua graça. Então, ousadia não é brigar, não é criar caso. Ousadia é: eu estou determinado a pregar a palavra aqui para essa pessoa e eu não vou me deixar intimidar por cara feia, por palavras agressivas. Como aqui na cidade, às vezes, nós encontramos tantas resistências, mas nós não nos deixamos abater por essas resistências, porque sabemos que não estão resistindo a nós, mas é Jesus Cristo que estamos pregando. Então, isso não pode nos intimidar. E a gente continua com o compromisso de pregar a palavra do Senhor. Confirmá-la já fica a cargo do Senhor. Porque um é que planta, outro é o que rega. Mas é Deus quem dá o crescimento. E isso a gente pode deixar e confiar nele, porque ele faz e faz bem feito, né? Então, quando eles chegam aqui nessa passagem no livro de Atos, eles estão indo, passando pela cidade de Listra e Derbe e pelas vizinhanças, anunciando o evangelho, ali nasciam as igrejas na região da Galácia. Né? Não vamos entrar, que região é essa, como que acontecia, mas aí vem a carta aos Gálatas, da igreja na Galácia, ou da igreja dos Gálatas. No livro de Atos, capítulo 16, verso 15, diz: depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Aqui ele está falando da Lídia, aquela vendedora, né? Não, perdão, não é da Lídia que ele está falando, é da Lídia sim. Ele está falando da Lídia. Perdão, o tic-tac não está funcionando muito bem.
Então, a primeira coisa que ela fez depois que ela aceitou Jesus foi ser batizada e com a sua família. Então, ela já correu e contou para os seus a boa nova da salvação e ela e toda a sua casa foi batizada. E então, ela quis que eles se hospedassem na sua casa, né? E insistiu. E ela, ali, obviamente, deve ter começado a igreja, né? O primeiro passo é a obediência à ordenança de Jesus, o batismo. E muitas vezes nós encontramos pessoas que resistem a essa ordenança porque acham que é uma bobagem. Mas se Jesus mandou, a gente não tem que entender ou criticar, só obedecer, né? A base para uma igreja nascer é a fé, como nós já falamos, né? É a pregação da palavra de Deus. Não é o alvo da plantação da igreja. Isso aí é, como já dissemos, como eu já disse, a consequência. No verso 9 do capítulo 16 de Atos, a revista fala assim: de noite, Paulo teve uma visão e nela em pé um homem da Macedônia suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo percorria a região, né, Frígio Galácia, lá dos Gálatas, e ele queria ir para outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus impediu. E então, como ele vivia na dependência do Espírito Santo de Deus, ele foi impedido. O Espírito do Senhor impediu. E aí ele vai e tem essa visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Por favor, nos ajude, né? E aí eles foram para a Macedônia. Então, às vezes, a nossa vontade é ir para a África pegar o evangelho e Jesus está mandando você ir para o bairro vizinho. Todo mundo quer ir para fora e ser missionário e voltar e sair na igreja dando testemunhos, né? Mas às vezes Jesus quer que você vá para o interior, como nós aqui, o biscoito duro, para Goiânia, né? E tem que obedecer. Se nós nos dispomos a obedecer, é isso que nós vamos fazer. Não tem glamour nenhum, não tem aplausos, mas temos a aprovação de Deus. E é isso que importa. É essa a parte mais interessante do negócio, né? A nossa vontade não importa. Era muito melhor ir pregar para a elite, para os artistas, ou ter uma igreja maravilhosa e grande. Mas, quando nós vivemos na dependência de Deus, nós vamos nos submeter à vontade do Senhor e ir aonde o Senhor mandar. Isso é importante, né? As nossas prioridades não importam, importa a prioridade do reino. Então, não importa no sentido de eu não vou preocupar com aquilo que eu quero, eu vou preocupar com o que Deus quer. E Deus que vai se preocupar com o que eu quero. E a gente faz uma barganha, né? Cuida de mim que eu cuido dos seus. Ou cuida dos meus que eu cuido dos seus. Mais ou menos assim. Não, lógico, ao pé da letra. Devemos buscar sempre a sensibilidade, o discernimento. Aqui Paulo teve uma visão, foi uma visão de verdade, não foi um delírio, não foi a criação de uma mente doente, não, ele teve uma visão, ele tinha experiência suficiente para poder discernir o que era uma visão, o que era um sonho, o que era uma distorção de pensamento, sei lá se existe isso. Mas o importante é que ele entendeu que ali Deus estava falando com ele e a partir dali ele percebeu que era um direcionamento bem claro e definido. E ele obedeceu, foi nesse direcionamento, né? E lembrando que o chamado não é para atender as nossas necessidades pessoais ou familiares. Às vezes é o contrário. Você deixa tudo aquilo que você tem que poderia atender às suas necessidades pessoais, familiares, às vezes cargo, posição social, casa bonita, para poder responder ao chamado que o Senhor tem para nós.
Então, a conclusão do chamado sempre aponta para a ação de Deus e para a missão. Se o chamado não aponta para a ação de Deus, para a missão, então não é chamado. Então é ilusão, é engano, é mistificação. Em Atos 19, capítulo 19, verso 20, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Então, não basta falar de Jesus, é preciso ensinar a palavra de Jesus. Nós não podemos separar Jesus da sua palavra. Eu costumo dizer que não basta falar de Jesus, a gente tem que apresentar Jesus às pessoas. Jesus é uma pessoa. Então, quando você fala de alguém, para outro, ele cria uma imagem mental daquela pessoa. E às vezes é uma imagem mental errada. Mas quando você apresenta essa pessoa a outra, ela vai ver quem é de verdade. Então tem uma diferença de falar de Jesus e pregar Jesus. Apresentar Jesus às pessoas. Não temos tempo de falar sobre isso aqui, mas pensa nisso. Nós não queremos que alguém fale de Jesus. Nós queremos conhecer a Jesus. Nós queremos apresentar a Jesus para as pessoas. Jesus é muito mais do que palavras. Jesus é uma pessoa. E o que confirma essa pessoa é a sua palavra. Obviamente, no discipulado, vai se ensinando a pessoa a viver o seu dia a dia dentro da doutrina que Jesus nos ensinou e nos deixou. E assim essa pessoa vai tendo mais experiências pessoais com o Senhor. Um novo reino era ensinado por Paulo, né? E isso devia fazer parte da construção do ensino sobre o reino e preparo de líderes. Então, despertar aqueles que têm o dom de ensinar. Educação é a espinha dorsal do cristianismo. Eu não sei se concordo com esse educação, mas o discipulado sim. O discipulado como acompanhamento, como ensino, como que você vai aprender aquilo que está na Bíblia a usar no seu dia a dia. Então, o discipulado é mais do que aprender a decorar versículos e saber aonde está. Discipulado é vivência da palavra de Deus. É a vivência. O ensino é muito importante, mas o discipulado, essa vivência é tanto quanto importante. Se não, sabe muito de Bíblia, mas o caráter, a personalidade, o temperamento é grosseiro. Então, vamos organizar esse negócio aí, né? Paulo encontrou alguns que se mostravam empedernidos, quer dizer, falava mal, tentava desconstruir, desestabilizar o apóstolo, né? Ele encontrou gente falando mal da doutrina que ele pregava, que chamava o caminho, incitando a multidão contra ele e tal. Mas qual foi a solução que Paulo encontrou? Preparar obreiros com conhecimento e maturidade. Então, chamou um grupo, assim como Jesus fez com seus discípulos, preparou este grupo para que assumissem o compromisso de pregar o evangelho, de sustentar aqueles novos convertidos através da palavra do Senhor, da pregação, da vivência, porque não basta só pregar, tem que viver, né? E os milagres começaram a acontecer. Deus fazia milagres, né? Os milagres não ocorrem para a promoção pessoal. Não vamos entrar muito nesse negócio, não. E nem para o mercantilismo evangélico, né? Paga a bênção, doa tanto que você vai receber uma bênção maravilhosa, né? Seria legal, haveria uma loja de bênçãos, né? O difícil ia ser colocar preço, mas isso é outra história. Então, os milagres aconteciam e acontecem para que a palavra do Senhor cresça e prevaleça. Normalmente, volto a dizer, nós entendemos por milagre apenas quando há uma cura milagrosa e tal. Mas que maior milagre é a transformação de uma vida. Como diz o hino, quem eu era, eu sei quem eu era. Já não sou, mas quem eu era, eu sei. Então, esse é o maior milagre, a transformação.
a mudança. Era, não é mais. É nova criatura. Mudou. Mudou a fala, mudou o comportamento, mudou o temperamento, mudou até o gosto, até a forma de vestir. Olha que maravilha. Este é o maior milagre que o Evangelho nos faz. Conclusão. As maravilhas de Deus é o pano de fundo das cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. E Deus fez maravilhas por meio da mão de Paulo e quer fazer maravilhas ainda hoje na plantação de igrejas como resultado do seu agir. E novamente ressalto, a plantação de igrejas é resultado da pregação do Evangelho, da vivência do compromisso com a graça, com Jesus Cristo, com a sua palavra. Se não houver este compromisso, não vai surgir igreja. Ou vai surgir uma igreja doente, raquítica, que vai sobreviver por pouco tempo, né? Que a obra missionária seja a maravilha de Deus por meio de nossas mãos e nunca nossas mãos em busca de maravilhas pessoais e promocionais. Obviamente, esse comentário é devido a tanta coisa que a gente vê por aí, que às vezes a gente fica até com vergonha. Eu, pessoalmente, tenho vergonha. Às vezes eu vou lá e desligo, ou faço de conta que não estou ouvindo, porque eu fico com vergonha por aquela pessoa que está se expondo daquele jeito. Mas como ser instrumento das maravilhas de Deus? Como ser instrumento nas mãos de Deus? Primeiro, ter convicção clara da vontade de Deus, submeter a sua direção. Bom, tem que ter convicção. Está no meu coração fazer isso, então vai orar por isso. Tem uma semana, está no coração. Tá, então ora mais um mês. Porque tem que ter convicção mesmo. Não é apenas um pensamento, uma vontade, um desejo. É uma convicção. De repente, eu sei. E passa um dia, passa um mês, passa um ano, aquilo está ali. E eu tenho paz naquilo. Então, eu tenho que ter essa clara convicção de que é a vontade de Deus e quando eu me submeto a esta vontade, ele vai me direcionando para onde eu vou e que caminho. Quer dizer, coisas, circunstâncias começam a cooperar para essa direção, para este caminho. Segundo, reconhecer que somos apenas instrumentos, somos mãos e não as maravilhas. E como instrumento nas mãos de Deus, eu vou falar, eu vou viver, me submeter à vontade do Senhor na minha vida, para que assim todos possam ver Jesus em mim. Terceiro, objetivar que o crescimento deve ser sempre da palavra e não pessoal. Então, não adianta querer buscar aplausos, porque eles não virão, tá? Se você está dentro do propósito de Deus, provavelmente você pode até ser respeitado, que legal, que bacana, mas viver nos holofotes, a gente tem algumas resistências em relação a isso. O importante é viver nos holofotes de Deus. Deus está olhando, Deus está cuidando de nós e assim aprovando o que nós estamos fazendo, porque nós estamos buscando a sua vontade, seguindo a sua direção. E o Senhor está buscando pessoas que realmente se submetam à sua direção, se submetam com um coração manso, um coração humilde, submisso à vontade de Deus. Porque gente que faz o que quer, o que acha, o que precisa ser feito, tem muito palpiteiro. Mas quando nós pararmos e ouvirmos o que Deus quer dizer, com certeza, calaremos a nossa boca e deixaremos que Deus nos dirija. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula. Clamamos ao Senhor, Santo Espírito de Deus, usa, Senhor, este momento, este ensinamento, para transformar as nossas vidas. Ensina-nos, ó Senhor, a buscar a Tua direção, a nos dispor como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para alcançar vidas, para alcançar almas, para pregar Jesus Cristo, para apresentar Jesus às pessoas, ó Pai. Não apenas, Senhor, pela pregação, mas, ó Deus amado, pelo discipulado, pelo ensino e pela vivência. Que todos possam perceber em nós o suave perfume de Cristo. Assim nós te louvamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Bom café para você. Fica na paz.